Uma das coisas que, na verdade, a gente não presta atenção, mas que é aquilo com que temos que mais tomar cuidado, é quando somos tomados pelos nossos próprios interesses. E eu traduziria isso em uma palavra: egoísmo. Ou seja, quando somos movidos por aquilo que é apenas interesse pessoal nosso, e quando nós não levamos em consideração o interesse de outros, o desejo de outros, e não expressamos amor prático em relação a outras pessoas. Mas o fato é que nós somos muitas vezes pressionados a isso. A sociedade, a cultura do mundo de hoje nos leva a viver em torno disso. E a pressão da mídia, a pressão das pessoas nos faz olhar cada vez mais para nós mesmos. Vivemos em função disso e nós precisamos tomar cuidado, porque, por exemplo, o politicamente correto é uma pressão popular, é uma pressão para nós agradarmos algumas pessoas, agradar a maioria, não sermos rejeitados. Mas quando nós somos levados e nos deixamos pressionar dessa forma, nós nos esquecemos de que o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nunca se esqueça de uma verdade: cristianismo é radical. Cristianismo não é zona cinzenta que agrada a um e agrada a outro também. Aliás, Pilatos, no julgamento de Jesus, lavou as mãos, ele quis ficar na zona cinzenta. Quis agradar a Jesus, quis agradar a multidão, mas na verdade ele foi responsável naquele momento e tomou uma decisão. Mas o cristianismo é radical e nós temos que nos posicionar. Quando nós olhamos, por exemplo, a mensagem de Jesus, nós vemos que ele resumiu a sua mensagem, ou seja, ele resumiu o evangelho em 3 mandamentos fundamentais. Se você olhar lá em Mateus capítulo 22, versos 34 em diante, Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é ser radical. Ame a Deus acima de todas as coisas. Aliás, Jesus falou que nós devemos amar a Deus mais do que a nossa própria vida. Então temos que tomar a cruz, temos que estar dispostos a morrer, abrir mão até da família se for necessário, mas Deus precisa estar em primeiro lugar. Jesus disse, em segundo lugar, que nós precisamos nos amar, ou seja, amar porque somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Nós somos criados por Deus para boas obras que Ele preparou desde a fundação do mundo para nós. Aliás, Jesus, Ele morreu na cruz antes da fundação do mundo e Ele morreu na cruz porque nos amou. Então nós precisamos nos amar também. A terceira coisa é amar o próximo como amamos a nós mesmos. O grande problema é que quando nós não amamos a nós mesmos, não estou falando de egoísmo, não estou falando de sermos pessoas que não olham para os outros, mas eu estou falando de amar no sentido legítimo, porque eu me alimento, eu cuido da minha saúde, eu durmo o suficiente, eu demonstro amor pelas pessoas, eu me permito ser amado por outros, ou seja, eu me amo nesse sentido. Agora, quando eu amo o outro como eu amo a mim mesmo, então tudo aquilo que eu desejo para mim, eu quero para o outro também. Foi isso que Jesus nos ensinou, a Bíblia nos ensina assim, de desejar e fazer para o outro aquilo que eu quero para a minha própria vida. E Jesus, Ele nos dá a fonte desse triplo amor, esse amar a Deus acima de tudo, esse amar a mim mesmo, amar o meu próximo como eu me amo. Ele dá essa fonte. E onde está isso? Lá em João capítulo 12. O verso 24 diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, Jesus está falando da cruz, da morte para a própria vontade. Jesus, lá em João, ele diz assim: olha, eu estou angustiado, mas eu vou pedir o Pai para me livrar desse momento? De forma alguma, eu vim para esse momento. Então Jesus, antes de morrer na cruz por nós, Ele morreu para a própria vontade.
Ele abriu mão da própria vontade, ele morreu para a própria vontade antes de morrer fisicamente por mim e por você. Então, por causa da cruz, nós descobrimos o amor eterno de Deus. Nós descobrimos que nós podemos amar a Deus, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Por isso ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em segundo lugar, quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos que nós estamos em Cristo, porque fomos atraídos por sua misericórdia, pelo seu amor, e então decidimos viver para Ele. Por isso que Romanos capítulo 6 diz que já foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Nós não vivemos mais para nós mesmos, agora vivemos por Ele e para Ele. Morremos para a nossa velha vida e nascemos para uma nova vida. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos que Cristo está em nós. Então nós morremos diariamente para a carne, para a nossa própria vontade, para o pecado. Então olhar para a cruz é essencial para qualquer cristão, porque quando você olha para a cruz, isso vai determinar o seu relacionamento com Deus. Compreender o valor da cruz aos olhos de Deus também faz você entender o quanto Deus te ama. E o seu relacionamento com Deus, ele é revolucionado por isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos é descobrir a intensidade desse amor do Deus que entregou o seu Filho, a intensidade desse amor do Filho que se entregou a si mesmo por mim. Quando eu compreendo isso, então entendo a segunda parte desse mandamento. Ou seja, Deus me salvou e me colocou numa comunidade, numa família entre os salvos. E quando eu estou na igreja, a família dos salvos, eu posso compartilhar esse amor que eu entendo que Deus tem por mim. E eu faço isso não só por mim, mas eu faço por outros também. Porque então, quando eu estou envolvido nesse relacionamento, eu consigo amar o outro como amo a mim mesmo. Eu entendo o amor de Deus por mim e então reflito esse amor, direcionando esse amor para outras pessoas. Eu morro para o meu individualismo. Lembra? Quando eu olho para a cruz, eu morro para mim mesmo. Eu morro para o meu individualismo. Eu vivo para abençoar o outro, como Jesus viveu para me abençoar. Então, a minha compreensão, a sua compreensão da cruz, vai determinar esse relacionamento com as pessoas. Eu e você não fomos salvos para nós mesmos. Você não foi salvo para você mesmo. Você foi salvo para o outro. Então, ser cristão, eu sei que quando eu nasci de novo tendo o outro como meu alvo. Eu olho para o perdido, para aquele que ainda não tem Jesus, aquele que não tem a salvação, e ele se torna o meu alvo, porque Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, ele me ordenou ide fazer discípulos. Para concluir esse pensamento, pensa comigo rapidamente o seguinte: em que dia da semana Jesus começou a sua revolução? Vamos chamar de revolução porque, na verdade, ele deu uma guinada na cultura desse mundo, ele confrontou a cultura desse mundo. Pensa nisso. Em que dia da semana Jesus começou a sua revolução? Foi no dia da ressurreição? Será que foi na sexta-feira, antes da crucificação? Ou na própria crucificação? Será que foi na quinta-feira? Quando foi que Jesus começou essa transformação, essa revolução? Nós podemos dizer que foi no momento em que ele estava no cenáculo, em que na quinta-feira, no cenáculo, ele pega a toalha, ele pega a bacia, ele pega o pão, ele pega o vinho. Está lá em João capítulo 13. A bacia e a toalha representavam o serviço ao próximo. Reino de Deus não existe sem servir o outro. Eu sou salvo para ser servo do meu irmão. Mas quando Jesus vai lavar os pés e Pedro diz: o meu pé jamais o Senhor vai lavar, Jesus diz para ele: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo, porque dar os pés para ser lavado significa transparência nos relacionamentos. E a igreja só é igreja quando começamos a aprender a ser transparentes uns com os outros. E o pão e vinho
traz a ideia da unidade espiritual. Somos um corpo só. Já não somos muitas pessoas, mas apenas uma família, um corpo, o corpo de Cristo no mundo. Então, quando nós entendemos essa verdade, compreendemos que, na verdade, a grande revolução que Deus quer, que Jesus deseja, que eu e você façamos no mundo, não tem a ver com política, não tem a ver com armas, tem a ver com toalha e bacia e lavarmos os pés uns dos outros. Quando começarmos a fazer isso, nós vamos descobrir a fonte da verdadeira realização em Cristo Jesus.